Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos começar a estudar as técnicas de elicitação de requisitos. Então, até agora a gente falou muito, sobre o que é elicitar requisitos, os cuidados que a gente deve ter na hora dessa tarefa, o quão importante é essa tarefa, mas a gente não falou como executar essa tarefa. Então, assim, a gente viu tudo isso, mas agora chegou o momento da gente começar a entender como nós fazemos aí, de fato, o levantamento de requisitos. Bom, uma coisa que a gente tem que considerar na hora, quando chega a hora de levantarmos os requisitos, é que não existe um método universal, uma técnica mágica que funciona para qualquer caso, para qualquer contexto de sistema, para qualquer ambiente. Não existe. Não existe uma técnica, a melhor técnica é essa, sempre apliquem. Isso não é verdade. Cada projeto ele vai ter elementos e características próprias. Então, baseado nesses elementos, nessas especificidades do projeto em questão, daquele ambiente em questão, é que nós vamos definir as técnicas que a gente vai usar para levantar os requisitos. Não adianta chegar, vou sempre usar entrevista e ponto final. Não, nem sempre vai ser viável a gente usar esse método. Então, assim, é muito importante a gente levar em consideração esses fatores. E alguns fatores que influenciam na escolha das técnicas de licitação são os tipos de requisito. Então, assim, que tipo? É um requisito documental, Na maior parte são documentos que a gente vai tirar, ou são sistemas. Vou empregar entrevista nesse caso? Não vou ficar entrevistando documento ou entrevistando sistema. Não faz sentido nenhum. Então, o tipo de documento, o tipo de requisito, ele vai ser aí um fator que vai balizar a escolha da técnica de licitação, a grande maioria, se for o caso. Lógico, a gente vai ter diversos tipos de requisito num software, mas é importante aplicar para cada um desses tipos a técnica correta. Se a gente aplicar uma técnica que não vai funcionar para um determinado tipo, às vezes essa técnica funciona para outro naquele projeto, mas para aquele a gente não vai ter resultado nenhum ou vamos ter resultados ruins. Tempo do projeto. O tempo de projeto é também um fator determinante. Existem técnicas que levam mais tempo para serem empregadas, enquanto outras são mais rápidas. Por exemplo, a entrevista mesmo, ela pode ser considerada uma técnica demorada, você falar com cada stakeholder, para levantar esses requisitos, pergunta, eles respondem, às vezes podem ser necessários mais de uma entrevista, enfim, custa mais tempo, enquanto, por exemplo, se você aplicar um questionário, a coisa é mais rápida, rapidamente aquilo é respondido e entregue a você. Então, assim, o tempo de projeto também é um fator determinante na hora de escolher as técnicas. O orçamento do projeto. Então, assim, o orçamento ele tem que enquadrar, ele enquadra o trabalho do engenheiro de requisitos, enquadra o software como um todo, a equipe de desenvolvimento. Então, assim, o engenheiro de requisitos ele precisa, dentro do orçamento, levantar da melhor forma possível. Então, assim, às vezes não dá para, vou empregar duas técnicas aí para cada requisito, 3 técnicas para cada requisito, para não ficar dúvida nenhuma. Às vezes aquilo não é viável no orçamento que você tem. Então, assim, você vai acabar deixando coisa de fora porque você focou
muito em uma coisa e acabou esquecendo de coisas importantes, né? Não deu para cobrir essas coisas importantes, por quê? Porque você despendeu uma parte muito grande do orçamento para levantar aqueles requisitos e ficar ali levantando mais de uma vez, conferindo, enfim. E aquilo não era viável no orçamento que você tinha para trabalhar. Então o orçamento ele também vai ser aí um fator que determina a escolha das técnicas. Disponibilidade dos stakeholders, né? Não adianta você escolher técnicas que exigem que o stakeholder esteja ali 1 hora, 2 horas ali junto com você para você levantar requisitos e tal, se eles não tiverem essa disponibilidade. Ou então que estejam aí vários dias da semana para você fazer. De repente, não vai ser o caso, porque às vezes o stakeholder ele é ocupado, né? Às vezes ele ocupa papéis que demandam muito dele na empresa. Então, assim, ele não vai poder estar ali dedicado a você para fazer as coisas. Então, não adianta você escolher técnicas que vão precisar de muito tempo, de muita disponibilidade dos stakeholders. Talvez alguns stakeholders tenham mais disponibilidades, aí você aplica então técnicas mais demoradas, mas outros que não têm, você tem que usar técnicas mais rápidas para obter da melhor maneira, né, o máximo possível de requisitos daquele stakeholder. Experiência dos engenheiros de requisito com determinadas técnicas de licitação. Então, assim, a experiência do engenheiro em si com as técnicas, né, também vai acabar sendo um fator de escolha. Se o engenheiro está muito acostumado com uma técnica, né, e aquela técnica ele pode ser aplicada naquele caso, né, levando em conta o orçamento, todos os fatores que a gente viu até agora, tipo de requisito, disponibilidade e tal, ele provavelmente vai escolher ela, porque ele já está acostumado a fazer daquela maneira, ele já está habituado com aquela técnica, né, com as nuances dela, com o que ele tem que fazer, então provavelmente ele vai escolher aquela técnica. Lógico que o engenheiro ele não deve se limitar, né, falar sempre vou adotar essa técnica e essa. De repente essas duas que ele escolheu sempre usar não vão atender, né, algum tipo de requisito ou algum tipo de stakeholder. Então, assim, é importante, né, que o engenheiro também não fique nessa. Tudo bem, se ele tem preferência por uma técnica que pode empregar, beleza, ele já tem mais experiência, então provavelmente ele vai empregar melhor aquela técnica e vai ter um resultado melhor na hora de obter os requisitos. Agora, se a técnica for ruim para aquele tipo de requisito, por exemplo, mesmo que ele tenha muita experiência, não vale a pena usá-la. Mas essa afinidade do engenheiro de requisito com, né, determinadas técnicas de licitação vai fazer com que essas técnicas eventualmente sejam escolhidas. Oportunidades e riscos do projeto. Então, dependendo das circunstâncias, né, por exemplo, se for um projeto de alto risco, mesmo que você possa empregar aí uma técnica mais rápida, de repente seja necessário empregar aí 2 técnicas para garantir que o requisito está sendo levantado direitinho, porque o projeto é de risco, pode oferecer alguma periculosidade, vamos supor que é um projeto, sei lá, para rodar o sistema de um avião, um sistema de alerta de um avião, por exemplo. Você não quer que a coisa falhe ou funcione errado lá na hora que for preciso usar o sistema, porque a coisa pode ficar muito grave, né, caso alguma falha aconteça ou caso alguma coisa não esteja ali feita, né, do jeito que era para ser feito. Então, nesse caso, você quer a coisa bem garantida. Então, você vai usar, né, técnicas aí que de repente vão demorar mais, né, que você vai ter mais tempo para poder discutir essas coisas. Você vai usar mais de uma técnica, às vezes, para tentar extrair o máximo de requisitos e as informações bem refinadas, para que haja aí o menor risco possível. Então, oportunidades e riscos, eles também definem, né, qual técnica você vai
selecionar na hora de trabalhar, né, o processo de elicitação. O grau de conhecimento, né, e a experiência, extroversão dos stakeholders podem influenciar também nas técnicas, né? Então, assim, se um stakeholder é muito tímido, por exemplo, né, não adianta você usar uma técnica de repente de grupo, né, uma dinâmica de grupo, que você não vai conseguir extrair muita coisa dele. Então, depende muito do stakeholder também. Se o cara é extrovertido, se dá bem com dinâmica de grupo e tal, aí você pode aplicar essa técnica. Então, a gente deve escolher técnicas que nos permitam extrair recursos. Não adianta, a maioria dos stakeholders não tem afinidade com reuniões em grupo. E aí você vai lá e escolhe uma técnica que vai ter uma reunião em grupo. E aí você não vai conseguir ter um bom resultado. Então aí nesse caso, poxa, eles não têm muita afinidade com as reuniões, então vamos escolher técnicas individuais, né, para elicitar. Então, assim, olhar para esse aspecto do stakeholder é muito importante também na hora de definir uma técnica. Né, para que você não escolha técnicas que você vai ficar ali perguntando um monte de coisa e ninguém respondendo, ou respondendo aí pela metade, né, e tal. Ou seja, vai ser desastroso, você vai perder ali tempo, né, porque aquilo foi uma tentativa frustrada, não funcionou e vai ter que fazer outra de novo. Então é melhor começar pela certa. Né, você economiza tempo e dinheiro aí do orçamento do projeto. A disponibilidade de tempo, né, e locomoção, né, a gente falou da disponibilidade, tem a questão da locomoção dos stakeholders também, né, pode determinar a escolha das técnicas. Se dependendo, você não pode estar, o stakeholder não pode estar presente fisicamente, ou você, de repente, devido à distância, não pode estar presente, ou não pode naquele dia estar presente, enfim. Não tem como o stakeholder se locomover ou ele não está disponível, você vai ter que escolher uma técnica, de repente, que assíncrona, né? Que você não vai estar ali em contato direto, pelo menos não nesse primeiro momento. Então, vai ter que, de repente, usar um formulário para elicitar os dados, né, e conseguir esses requisitos. Então, assim, lógico, hoje tem mais facilidade, né, com a internet, as ferramentas, a gente pode fazer conferências, reuniões, tudo online. Então, essa questão da locomoção, ela perde um pouco aí a importância, mas ainda assim existem situações em que a gente tem que considerar. Às vezes o stakeholder está em um lugar muito diferente, você precisaria dele ali no ambiente onde o sistema vai rodar e ele não vai poder ir ali, né, para te falar as coisas. E aí você vai ter que usar uma técnica que te permita obter o requisito dele mesmo estando à distância. Fatores também como fatores de risco, como contratos que foram firmados, adequação à legislação, né? Você tem que adequar a uma lei, uma determinação judicial, né? Então, esse tipo de coisa também pode definir as técnicas de elicitação. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente vai entrevistar psicólogos, né? Vai querer elicitar requisitos de psicólogos. Existe toda uma questão do sigilo, né, com os pacientes e tal. Então, assim, não é qualquer coisa que a gente vai poder perguntar, né, ou eles não vão poder responder. Então, a gente precisa, nesse caso, escolher uma técnica que atenda bem, né, e aborde bem esse profissional para extrair dele o máximo de requisitos do sistema que ele vai usar. Então, a gente vai perguntar de forma... a gente não vai perguntar o que é de fato, mas o que ele precisa, né, e tal. Então a gente precisa escolher uma técnica adequada que ele possa se expressar, mas sem ferir a legislação, sem ferir aí os princípios, né, para que nada ocorra que acabe provocando a falha na passagem das informações, a gente acabe absorvendo requisitos errados ou incompletos, que a gente sabe o problema que isso gera,
E também, né, os fatores de risco, né, como a gente comentou, o risco ele pode também impactar muito nas técnicas, né? A gente pode ter que ter uma técnica que nos dá muito mais certeza, né, muito mais detalhes, informações refinadas para que nós consigamos elicitar aí bem esse requisito. Também um último fator, né, que eu gostaria de comentar é a questão do nível de detalhamento do requisito em questão. Requisitos que não precisam de muitos detalhes, eles podem ser elicitados, por exemplo, por técnicas de criatividade. Requisitos que você só precisa de informações mais gerais, né? Você não precisa de um refinamento, de um detalhamento muito grande. Pode usar técnicas aí de criatividade, por exemplo. Agora, requisitos que requerem um nível médio de detalhamento, você já não quer mais só o geral, você precisa saber aí de determinados detalhes para que o sistema funcione corretamente, atenda aquilo da maneira correta. Aí você começa a ter que partir, né, para técnicas de pesquisa e de observação. Então você começa a ter que recorrer a técnicas aí que te dão uma profundidade um pouco maior de detalhes. E requisitos que requerem um alto nível de detalhamento, né? Você precisa saber assim, de maneira muito refinada detalhes, informações, tudo acerca daquele processo, daquele problema, para que o sistema possa resolver, ser implementado e atender aquilo de fato. Aí a gente tem que usar técnicas de documentação. São técnicas aí que têm um formalismo maior e elas vão nos permitir levantar aí um nível muito grande de detalhes. Então a gente tem também a questão do detalhamento como balizador aí para a escolha das técnicas. E aí, lógico, gente, como eu falei para vocês, um sistema ele não tem um tipo só de requisito, um tipo só de stakeholder. Ele tem um ambiente misto, né, onde a gente precisa abranger diversos tipos de requisitos, diversas personalidades, né, diversas fontes de requisitos. Então, para que a gente faça uma boa elicitação, a gente tem que combinar várias técnicas, né, desde no momento que elas sejam compatíveis aí com a característica do projeto e do ambiente, para que a gente cubra o máximo possível todos os requisitos a serem levantados. Tudo que o sistema precisar para ser desenvolvido. Então, a ideia é essa, não vou escolher uma técnica só, vou nesse projeto usar essa técnica aqui de licitação e vou colher todos os requisitos dos usuários, dos documentos, enfim, vou usar só essa aqui e resolver o problema. Não, você não vai ter nem de longe um bom resultado agindo assim. Você tem que usar a melhor técnica para aquele tipo de requisito em questão, para aquele stakeholder em questão, para aquele ambiente em questão. Então, tudo isso você deve considerar. Então, quando você for lidar com um grupo de stakeholders, são mais extrovertidos, usa um tipo de técnica, outros mais tímidos, então para aquele você já usa uma outra. Para um tipo de requisito, esse aqui é um requisito que a gente precisa de muitos detalhes, use um tipo de técnica, esse aqui não tanto. Usa outra técnica, então vocês vão usar diversas técnicas num processo de licitação. E essa mistura de técnicas ela é essencial para que vocês tenham aí um bom resultado final, né, no levantamento. Bom, falando agora sobre as técnicas, a gente tem aí basicamente 5 tipos de técnicas de licitação. As técnicas de pesquisa, que são entrevistas e questionários. A gente tem as técnicas de criatividade, que são o brainstorm paradox, mudança de perspectiva e técnicas de analogia. A gente tem as técnicas de documentação, que são a arqueologia de sistemas, leitura baseada em perspectiva e reutilização. A gente tem as técnicas de observação, que são observação de campo e apprenticing, e a gente tem as técnicas de apoio, que são compostas pelos mapas mentais, workshops, cartões CRC, gravações e protótipos. Então são essas as técnicas que a gente vai estudar aqui no curso. Nas próximas aulas nós vamos ver aí cada uma delas,
com mais detalhes, entendendo aí na prática como que nós aplicamos ela, né, e quando que nós devemos aplicá-las aí para elicitar os nossos requisitos. Ok, galera? Nossa aula fica por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.